O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro começa amanhã e as expectativas são grandes do que pode acontecer. E nós convidamos aqui o advogado e professor de Direito Penal, Pier Paolo Bottini, para que possamos entender melhor como será o andamento da ação e os possíveis desdobramentos. Professor, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Mais uma vez, bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Qual é a sua expectativa para esse início de julgamento e deve se estender por muito tempo ou pelo andamento, por aquilo que a gente já acompanhou das demais fases, a tramitação deve ser um pouco mais rápida, professor? Veja, na verdade, o julgamento que se inicia amanhã, e em especial o dia de amanhã, é um dia em que as coisas são muito bem definidas, com tempo muito definidos, né? Então, em primeiro lugar, a acusação vai fazer a sua manifestação em 1 hora, depois cada defesa faz a sua apresentação em 1 hora e depois, se houver tempo, começa a votação com o voto do relator, do ministro Alexandre de Moraes. Mas nesse momento os tempos são muito claros, são muito definidos, então acredito que não vai se estender muito. A discussão é se após esse momento os ministros vão levar muito tempo para apresentar os seus votos ou se isso vai ser mais rápido e se em algum momento vai haver um pedido de vista, né, que é quando um dos ministros então pede para analisar o processo com mais calma e pede mais tempo para apresentar o seu voto. Então esse é um ponto em que está sendo discutido se vai ser o responsável por prolongar esse julgamento ou não. Professor, muito bom dia para você também. Obrigada pela entrevista, né? Do ponto de vista técnico, nessa etapa do julgamento, quais são os caminhos possíveis que as defesas dos réus, né, podem usar, até mesmo no sentido de algum tipo de recurso? O que cabe à defesa nesse momento? Então, Soraya, até o julgamento, a defesa tem esse prazo de 1 hora para apresentar os seus argumentos, né? E é ali que elas vão explorar tudo aquilo que elas entendem necessário para absolver os seus clientes. Então, vão discutir desde questões de nulidade, como, por exemplo, devem questionar a validade da delação do Mauro Cid, vão questionar que elas não tiveram acesso no momento certo a todas as provas, devem questionar a possibilidade do relator cuidar desse caso e também as questões de mérito, né? Então, o que elas vão dizer se houve ou não houve uma tentativa de golpe, se cada um dos clientes participou ou não participou dessa tentativa, se todos os crimes ocorreram ou não. Passada essa etapa, ou seja, uma vez acontecendo o julgamento, se houver condenação, aí as defesas têm os embargos de declaração, né, que é um recurso em que você pede para o tribunal para esclarecer algum ponto omisso, para esclarecer alguma controvérsia, e se houver 2 votos divergentes em algum ponto, eles podem entrar com os chamados embargos de divergência, que então o processo é remetido ao plenário para que os 11 ministros analisem mais uma vez os fatos. Professor, quando o senhor fala da possibilidade de pedido de vista, isso ocorreria à luz do que for apresentado pelas defesas no julgamento que começa amanhã? E eu pergunto isso porque certamente quem é leigo no tema está pensando, mas espera aí, já houve oitivas de defesas, já houve todo um cenário até chegar no pontapé inicial do julgamento. Por que é que um juiz ainda pediria a vista, se aparentemente deu tempo dele acompanhar todo o processo, professor? Claro, aparentemente todo o que a gente chama de instrução, né, que é a oitiva das testemunhas, a análise das provas, dos documentos, isso já houve tempo de cada ministro se debruçar e analisar com calma. No entanto, as defesas podem apresentar alguns argumentos que chamem a atenção do juiz, ou seja, algo que ele não tenha pensado até aquele momento, ou mesmo o voto dos outros ministros, né? Pode haver algum ministro que aborde uma questão sob uma perspectiva diferente, de uma forma até então não pensada, traga um argumento novo, e isso faça com que um dos juízes se impressione com aquilo e queira analisar com mais calma os fatos ou esses argumentos ou essa nova perspectiva. Então ele pede vista, leva o processo, costuma dizer, para casa, né? E analisa esse processo com mais calma, e aí ele tem o prazo ali para devolver esse processo. Professor, sabemos que a presença dos réus no julgamento não é algo obrigatório. Agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus podem falar nesse momento ou não? Não, Soraya, os réus não falam, eles sempre falam no processo através dos seus advogados, né? Então, quem se manifesta ali são os advogados,
né, como eu disse, no tempo de 1 hora, eles não podem ultrapassar esse tempo, e eles podem, eventualmente, fazer algum que a gente chama de questão de ordem, né? Então, em algum momento, durante o voto de um ministro, se há algum fato equivocado, se há algum dado equivocado, se ele faz menção a alguma prova de uma maneira errada, ele pode, então, a defesa fazer uma questão de ordem e dizer, ministro, só para explicar, esse documento não diz exatamente isso, essa testemunha não falou exatamente isso. É algo raro, é algo excepcional, é algo que nem sempre é admitido, mas pode acontecer durante o julgamento também. Conversamos com o advogado e professor de Direito Penal, Pier Paolo Bottini, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza da entrevista. Um bom dia para o senhor. Bom dia para vocês também.